Pessoal, mais uma mensagem. Arautos do Rei, ainda existe graça. Mais uma mensagem. No céu há uma porta que ainda está aberta pelo intercessor, mas não vai demorar. O livre acesso para o céu vai se fechar. Jesus, a própria graça, em breve vai se levantar. Então irá falar: consumado está. Ainda existe graça, ainda existe salvação. Só pela intercessão no céu, a porta não fechou, a porta não fechou. Jesus no santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. Não perca a grande chance de abrir a porta do seu coração a Deus. Jesus só vai bater sem sua permissão, ele não vai entrar. Não deixe de ouvir o Espírito de Deus falar. Somente ele tem a chave de Davi. Ainda existe graça, ainda existe salvação. Só pela intercessão no céu, a porta não fechou. Jesus no santuário está, espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. A porta já está se fechando, por isso não demore mais. Siga para a luz e deixe as trevas, pois logo a grande esperança vai raiar. Ainda existe graça, ainda existe salvação. Só pela intercessão no céu, a porta não fechou. Jesus no santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. Abra a porta, deixe ele entrar. Mais uma mensagem. Fechar os olhos, falar com Deus.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, vivemos as últimas horas da história da Terra. Essa geração tem como elas todas ser salva, é só querer e procurar o caminho estreito e carregar sua própria cruz. O meu discípulo deve carregar sua cruz. A mensagem aqui vai explicar para as pessoas que vão ouvir, tanto na internet como ao vivo. É o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Olha, o título da mensagem é o caminho largo e o estreito. Ou eu posso mudar a mensagem, mas vai ser mais ou menos isso. Babilônia e o remanescente. Babilônia se renovou sendo besta, certo? Como a primeira igreja é Éfeso, a sétima é Laodiceia e a Torre de Babel. Muito bem. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Aqui agora. Vamos começar com 1 Pedro 1,19. Agora não mais sangue de bode ou touro, mas pelo precioso sangue de Cristo que foi morto antes da fundação do mundo. Eclesiastes 3,11. Deus pôs a eternidade nas pessoas antes que elas existissem, antes que nada fosse feito. Agora, tem mais outra coisa. Efésios 2,8. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, por meio da fé, para que ninguém se glorie. Também dom de Deus. Por que Deus colocou antes da fundação do mundo? O dom da lei também, Romanos 2,14. Os gentios que sem lei procedem em conformidade com a lei, servindo eles de lei gravada nas suas mentes e nos seus corações. E Hebreus, que não foi adventista nem Moisés que escreveu, foi João no ano, foi o apóstolo Paulo, 20, 30 anos depois da ressurreição de Cristo. Hebreus 9,16. Naqueles dias imprimirei as minhas leis na tua mente, do coração as escrevereis. E o próprio apóstolo Paulo falou que a lei ela é boa quando ela é usada da maneira correta. Muito bem. Agora, existe salvação fora de Cristo? Será que existe? Atos 4,12. Porque abaixo do céu nem há nenhum nome dado aos homens que possa ser salvo que não seja em Cristo. Romanos 5, de 12 a 19. Porque assim como um só homem veio a pecado e a morte passou a todos, assim por um só homem veio a salvação a todos, Jesus. Agora, também eu esqueci, antes da fundação do mundo, Apocalipse 13,14, a besta vai fazer matar aqueles que foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Deus não predestinou não, né? Que nem os calvinistas. É livre-arbítrio, porque se Deus predestinou, tudo que eu fazer, ele já é predestinado por ele. Aí isso não bate. Muito bem. Agora, o caminho largo foi Babilônia na Torre de Babel, Babilônia na estátua de Nabucodonosor e o último reino, pés de ferro misturado com ferro e barro. No Apocalipse 13:17 chama-se besta, respeitando os irmãos católicos, é Roma. Por quê? Porque Daniel já previa 650 anos antes de Cristo, Daniel 7:25, proferirá palavras contra o Altíssimo. Eis que magoará os santos do Altíssimo,
tratará de mudar os tempos e a lei por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O mais debatido sábado colocou o domingo o 3º mandamento, o 9º mandamento tirou: não desejará a mulher do teu próximo, a família está tudo destruída. O 3º mandamento, não tomar o nome do seu teu Deus em vão, tirou. E o 2º mandamento colocou para adorar imagem de escultura, que mexe logo no 1º mandamento: não terá outros deuses diante de mim. Aí você adora um jogador de futebol, é um deus. Você adora animais, que tem um país aí que as pessoas se fazem como animais, põe a máscara, late, rincha, tudo de Roma, a besta do Apocalipse. E você está adorando bicho, porque quem inventou o jogo que tem salvação para eles no século XVIII, nos Estados Unidos, foram os maçons, mas os papas assinou. Quando você assiste um time que é a raposa e o galo, que está por detrás, você está adorando animais. Sabia disso? Quando você assiste um urubu, certo? Um time que tem um urubu por detrás, você está adorando o quê? Um urubu, animal imundo, carnífero. Roma colocou, viu? Estou falando a verdade dói, mas ela tem que ser dita, porque senão, se eu não falar, ela volta contra mim. E a igreja romana diz que é São Jorge na lua matando a serpente. O velho estádio do Corinthians chamava o quê? Parque São Jorge. E Tite fez um pacto, uma época, com um padre espírita, para o Corinthians ser campeão, e ele foi. De trás do milagre tem o santo. Muito bem. Isso foi 7 de março do ano 321. Roma com Constantino, e a Igreja Católica, que era cristã, levantou o Papa Eusébio. Tirou 860 capítulos da Bíblia, que é o Velho Testamento todinho, pôs 7 novo, porque a igreja diz que ela é superior à Bíblia, e ela pode mudar a Bíblia por ela ser corpo de Cristo. Será que pode mesmo? Apocalipse 22, 19. Se alguém mudar, acrescentar, aumentar ou minguar, Deus tirará a sua parte que está no jardim do Éden. E a lei pode? Jesus disse em Mateus 5, 17, que é mais fácil o céu e a terra desaparecer do que tirar de um simples acento qualquer palavra da lei. E quem cumprir e ensinar, aceitar, cumprir e ensinar, não é salvo por a lei, nem por a justiça dos judeus e pelas obras, e sim por Cristo. O médico Lucas, 30 anos, escreveu, Lucas 23, 54, as mulheres preparavam aroma e no sábado repousou conforme o mandamento. Atos, que a igreja adventista hoje está que é Laodiceia, com mais 400. Atos 24, 14, o apóstolo Paulo diz: vocês me chamam de seita, não sabem que eu obedeço ao Deus de vossos pais, guardo a tua lei, e acredito todos os profetas e todas as escrituras. Lucas 24, 27, depois da ressurreição de Cristo, que anula o mandamento do sábado ou qualquer mandamento e o seu sacrifício. Lá fala um tempo, 2 tempos, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, 3 tempos e meio. Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, Jesus falando: expunha o que me está escrito em todas as escrituras. Lucas 24, 44, Jesus falou: importa o que me está escrito na lei de Moisés, no Salmo, em todos os profetas, em todas as escrituras. E João 5, 45, que os falsos profetas dizem que Jesus... Moisés não está no céu. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai, há um que acusa Moisés. Se você não acreditar no que ele escreveu, como é que pode acreditar em mim? Pois ele escreveu a meu respeito. E a tribo de Dan e Efraim, que ficou de fora
lá das tribos de Israel, os perdidos vai ficar nelas, e o ladrão à direita e à esquerda, da esquerda os perdidos. E eles vão estar também na volta de Cristo, os salvos na direita, Elias e Moisés. Moisés ressuscitar os mortos e Elias os vivos, e eles vão pregar em Jerusalém para os egípcios que as águas em sangue e a lua em cima já está estourando sangue, que é o sol. Joel 2:28, primeiro escurecerá, Atos 2:14, Mateus 24:29. Examine as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E na criação, Apocalipse 14:6, as 3 mensagens angelicais, que não é adventista primeiro que escreveu, foi João no ano 100. Viu o primeiro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, dizendo a todas as nações, tribo, língua e povo, em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. João volta para a semana da criação, para a família no 6º dia, para o descanso semanal, para a adoração no sábado e para o dia da família, e a natureza foi selada, que agora ela não resistiu no primeiro dia da semana, que foi do trabalho, que a natureza não é morta, ela é viva. E Lucas 4:16, Jesus de Nazaré, como era de costume, foram à sinagoga ao sábado e deram-lhe o livro do profeta Isaías. Agora, aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas, também pega Êxodo 20, verso 8, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E o café, chama o chá preto, foi inventado na Indonésia no século 8, todos os papas assinou para tirar o sono das pessoas à noite e viciar para se trabalhar mais. É o café cevada. Certo? E não pode beber muito, não. É bom não beber. Agora, o primeiro critério das águas é o plano de salvação que foi feito antes da fundação do mundo, segundo o Espírito Santo, representa as águas. Terceiro, o batismo das águas. Quarto, o juízo de Deus, como foi nos dias de Noé. Quinto, as águas é o sinal, como foi nos dias de Noé, o dilúvio, Mateus 24:37. Sexto, o sinal de Deus. Sétimo, os céus e a terra que foram destruídos pelo dilúvio estão entesourados como para ser destruído com fogo. Segundo Pedro 3:7, é o 7º sinal da água. Agora, Isaías 56:2, os sábados não foi para Moisés nem para judeu primeiro, não. Não foi só para ele, não. Foi para os eunucos, para os israelitas e para os estrangeiros. E Apocalipse 3:9, acheis-me espírito no dia do Senhor, dizendo esse que é o domingo, não é não. Isaías 56:13, se desviar o teu pé de profanar o sábado, chamar o meu santo dia sábado do Senhor, não pretendendo fazer a tua própria vontade. Por quê? Porque Apocalipse 13:16, a besta vai dar um sinal na mão ou sobre a fronte. Nós vamos ver que o que é adoração e o que é sinal. Nós sabemos pelo sinal da besta, o sinal de Deus, o que é, e a adoração. Ezequiel 20:12 e 20:20. Não é o sinal na mão, a besta, de Apocalipse 13:16?
Por isso lhes dei os meus sábados, para que servir de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou vosso Deus, que vos santifico. Do lado de Babilônia, da besta, a falsa salvação, depois que a pessoa morre, a imortalidade da alma, orar para os mortos, que já tira Jesus, Maria e Deus de cena, né? E o mais debatido, nós vimos que é o sábado. Isaías 8,16, resguardo, testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. E Apocalipse 7,2, o anjo que vem do nascente do sol, que tem o selo do Deus vivo, dizendo aos 4 anjos para não soltar os ventos até selar nas testas os servos do nosso Deus. E ouviu o número for selado é 144 mil, todas as tribos de Israel, de Apocalipse 14,1, que é simbólico. Quem veio do nascente do sol e a estrela está lá brilhando, e quando a lua nasce, é Jesus, não é o Espírito Santo. Por quê? O selo do Espírito Santo tem Efésios 4,29. Não entristeceis o Espírito com ira e gritaria, porque fosse selado por dia da redenção. Se você é batizado por imersão nas águas, e você é fiel, e você pertence à igreja profética, ou muda a placa de sua igreja, diz que tem que falar línguas estranhas, que em 1 Coríntios 2, 14:1, diz que o sinal de línguas estranhas é para os infiéis, mas o dom de profetizar é para os cristãos e não para os descrentes. Certo? Não é você falar em língua, não. Você batizar nas águas, você já tem um direito no Espírito Santo. Que nem Jesus falou, acho que em Mateus ou é Lucas, você sendo mau, o filho pede um peixe, vocês darão uma cobra. Pede um ovo, vocês darão um escorpião. Quanto mais o vosso Pai que está no céu, ele quer dar o Espírito Santo a quem vos pede. Se você é batizado nas águas, fica esperando que o Espírito Santo vai vir, a chuva seródia na igreja, irmãos, às vezes a igreja recebe, você está esperando, não faz sua parte, você não recebe, você se perde. É você que tem que pedir, porque a igreja somos nós. Já está caindo pitada da chuva seródia, como as pragas, as águas em sangue. Certo? Então, ninguém na Bíblia falou línguas estranhas, que a Bíblia, lá Paulo diz que tem que falar para Deus calado, que ninguém entende, que é melhor falar uma palavra que todos entendem, porque 10 mil que ninguém entende. Certo? Então, a imortalidade da alma para Roma, caminho da perdição, e o domingo contra o sábado, e as 3 mensagens angélicas, e o evangelho do reino de Apocalipse, de Mateus 24:14. E Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim. Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança e a paciência dos santos. Foi Jesus que falou. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus, mas salvos por Cristo. E Apocalipse 14:6, temam a Deus, é guardar os seus mandamentos. Eclesiastes 12:13, o fim de todos é temam a Deus e guardem os seus mandamentos, porque ele há de trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más, inclusive as que estão escondidas. E Tiago, que foi discípulo de Cristo, 2:12 diz, de tal modo falai, de tal modo procedei, porque não sabeis que hão de ser julgado pela lei da liberdade. E Tiago 2:10 diz, se você aceita 9 mandamentos e é contra um, você é culpado de todos. Os discípulos guardou os mandamentos e foi salvo em Cristo. Eu vejo pessoas falar que ninguém consegue guardar os mandamentos. Consegue mesmo, não? Se for para ser salvo, não. Se guardar o salvo for para ser salvo, também não. Porque a Bíblia diz
que nenhuma carne é justificada diante de Deus pelas obras da lei. A lei é para mostrar que somos pecadores e induzir nós a Cristo quando nós pecamos e saber a nossa condição diante de Deus. O mandamento acusa no que você está transgredindo, porque a lei te cega, o pecado te cega. A lei, por isso que a lei é como um ai. Ela induz a Cristo e Cristo a lei. E o último anjo que desceu do céu, de Apocalipse 18:1, caiu Babilônia, a terra se iluminou sua glória, caiu Babilônia, tornou morada de demônios, covis de espécie de ave e todo esconderijo. Ouvi uma voz do céu que dizia: retirai-vos dela, povo meu, é o próprio Deus. Que Deus diz em Hebreus que todas as almas e todos os animais são de Deus. É a última mensagem. O quarto anjo. E o segundo anjo caiu Babilônia, e o terceiro anjo, Apocalipse 14:9, disse: se alguém adora a besta, recebe sua marca, sofrerá as pragas de Deus. A primeira praga, ursa maligna e pernicial, vai cair pedaço de carne, estando elas de pé, a morte vai ser amarrada. A quarta praga, o sol abrasará as pessoas com intenso calor, e eles blasfemaram o nome de Deus e não arrependeram para dar glória a Deus que tem poder sobre essas pragas. Apocalipse 9:4, a morte amarrada. E outra parte de pessoas, se tiver os jovens, as jovens, Amós 8:11 diz: eis que naqueles dias, diz o Senhor, mandarei fome sobre a terra, não é fome de pão, nem de sede de água, de ouvir as minhas palavras. Procurarão de mamar, de cantar cante, e não acharão. Naqueles dias, os jovens, as jovens que hoje juram pelo ídolo de Samaria, vão dizer: como é certo viver o Deus de Dan. Ali mesmo eles cairão e morrerão. Muito triste, né? E a oitava coisa é as enchentes, lá da primeira mensagem angélica, o primeiro anjo, as fontes das águas. E a nona é a falta de água e seca. E a porta aberta no céu, Apocalipse 4:1. E a porta que vai fechar e muitos podem bater, Apocalipse 7:13. E o falso profeta, Roma, e o dragão está em Mateus 7:13. E pode estar na Adventista também, porque Jesus tem gente de todas as igrejas. Mateus 7:13. Olha só aqui, ó. Mudou a lei, mudou a Bíblia. Olha aqui, ó. Mateus 7:13. Mateus 7:15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos conhecereis. Porventura plantam uva e colhem espinheiro? Ou planta figo e colhem abrolhos? Assim toda árvore boa produz bom fruto, a árvore má produz má fruto. Pode a árvore boa produzir mau fruto e a árvore má produzir bom fruto? Pelos seus frutos conhecereis. Toda árvore que não produz bom fruto ou que não produz fruto será cortada e lançada ao fogo. Tirou Maria e colocou Jesus para receber essa geração, fora o remanescente. Mas olha o que Mateus fala. Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Naquele dia eles vão dizer: Senhor, não expulsando demônio, não fizeram cura. Ele dirá explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, por fogo preparado para o diabo e seus anjos. Que tá a besta e o falso profeta, se não arrepender, vai ser lançado e queimar séculos. Apocalipse 16:12.
a falsa religião, pôr no domingo os 9 mandamentos, e sendo salvo por a lei, e é obrigatório que não por força, não por violência, mas pelo poder do Espírito, está em Zacarias. E Apocalipse 19, o cavalo branco vai lançar o falso profeta no lago de fogo, que está a besta, e vão queimar secos, não arrepender. E os outros mortos que tiver o sinal da besta vão morrer com a espada que sai da sua boca. E a prisão de Satanás aqui, a lua em sangue, que é a volta de Jesus, Joel 2:28. Eis que naqueles dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os jovens profetizarão, os velhos terão visão, até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito. Esses ainda não converteu. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, no qual o sol se tornará como saco de cinza, a lua como sangue e as estrelas cairão do firmamento. Atos dos Apóstolos 2:14 fala a mesma coisa. Lucas 21:25 fala a mesma coisa. E Mateus 24:29 fala a mesma coisa. E Mateus 24:27, que é o arrebatamento secreto, cai por terra, assim como o relâmpago brilha na ponta do céu a outra, assim será a vinda do Filho do Homem. Todo olho verá. E 1 Tessalonicenses 4:16, será dada a voz de comando ao soar a voz do arcanjo, que é Miguel, de Daniel 12:1, que vai vir com os anjos, que eles dizem que é um anjo criado, mas não é. Ao som da última trombeta, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós seremos transformados no abrir e piscar de olho, e seremos levados, e assim estaremos com o Senhor nos ares para sempre. E Apocalipse 21, o anjo que desceu do céu, que tem a cadeia na mão, que é esse mundão, que não vai ter luz, pôs selo no diabo e prendeu por 1000 anos. E depois é necessário que ele seja solto por pouco tempo. É a volta de Jesus. Apocalipse 21, quando falou o anjo, é o próprio Deus, e só Jesus pode prender ele. E deixa eu ver o que ainda falta aqui mais. Deixa eu ver aqui. Isaías 5:24, diz que o inferno é eterno. Eis que a terra está contaminada, os moradores transgridem as leis, violam os estatutos, quebram a aliança eterna, por isso a maldição consome a terra, os moradores da terra são culpados, a terra será queimada e poucos homens restarão. Pode ser toda essa geração, certo? E Apocalipse 22:19, quem tirar uma letra, aumentar ou diminuir desse livro, profeta Isaías 66 livro, profeta messiânico, a prova, Deus tirará sua parte da árvore que está no meio do jardim. E Malaquias 4:1 diz que o fogo não deixará nem ramo nem raízes. E Daniel 9:27, o 8º sinal do primeiro anjo da fonte das águas, eis que o fim vem com enchentes e destruição, como Deus resolveu mandar. 10 vulcões vai pocar no fundo do oceano e explodir. Num país aí, as águas nasceu dentro de uma árvore, certo? O povo no Irã, que lá está fazendo guerra com Israel, está sonhando com Jesus e os anjos falando com eles. E eles cultuam a Deus no escuro de noite. Já está tendo trevas para quem está indo para o céu, para eles conseguir. Porque em Lucas diz que o caminho é estreito, não é só para jovens nem para ninguém não, é para todos, que se você não tomar o reino de Deus, o reino de Deus é tomado de esforço, e muitos se esforçam por entrar nele, caso contrário não entra. E o reino de Deus,
Se você não tomar o reino de Deus como uma criança, jamais você entrará nele. Porque uma criança você vigia ela, certo? Vigiais porque não sabeis nem o dia nem a hora que a porta fecha, ou que a morte bate na sua porta, e os que ficar depois, o remanescente, que Jesus vim. Certo? E Salmo 119, 153 diz, Deus diz, todos os meus mandamentos são verdade. São 5 colunas a verdade. Primeiro, Deus, Jeremias 10, 10, Deus é a verdade. Segundo, Jesus, João 14, 6, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele, nem junto com Maria, nem depois de morto, nem por pastor, nem por nada, nem por falso profeta, nem por nada. Terceiro, o Espírito Santo. Quando o Espírito vier, ele guiará toda a verdade. Quarto, a Bíblia. João 17, 17. Santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. E João 3,16 diz que toda a escritura é para a justiça e perfeição do homem. O apóstolo Timóteo leu as escrituras desde a infância. E os crentes bereanos foi salvo que eles examinaram as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Roma no século III, e agora ela está vendo aí o que ela fez de mudança. Quem ficar lá dentro viu no terceiro anjo, vai ser destruído. E os irmãos evangélicos, o remanescente de Romanos 9, 27. Isaías pregou para os egípcios, mas é o remanescente que vai ser salvo. E Deus abreviou aqueles dias. E o verso 28, se não fosse o Velho Testamento e os profetas, nós seria como Sodoma e Gomorra. E Ezequiel 22, 26, não é adventista, não é Moisés, não é... eles falam, é verdade. Foi João, discípulo de Cristo, inclusive os mandamentos de Deus, João 14, 15, vocês guardarão Jesus disse, vocês guardarão os meus mandamentos, como eu guardo os mandamentos de meu Pai. Eu rogarei a ele enviará outro Consolador, Espírito Santo da verdade, que estará com vocês para sempre, e eu não deixarei vocês órfãos, que diz que nós vamos ficar sozinhos no tempo de angústia, cara a cara com o pecado. Jesus disse, sem mim vocês não farão nada. E Marcos 16, 15, eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos séculos. Às vezes a pessoa erra, ou as falsas profecias. Certo? O céu é vigiar, orar, testemunhar, pregar, e estudar a Bíblia, jejuar e tudo. Caso contrário, você não consegue, só se a pessoa não puder, em caso de doença. Cantei com a mente, você intercede. Certo? E Isaías 8:20 confirma o que Jesus falou em Mateus 5:17. A lei e o testemunho. Se eles não pregar assim, jamais verá. Se eles não pregar ela, jamais verá a alva. Não como os escribas e fariseus, que só sobre o sábado esteve 1.600 regras, que já eles carregavam fardo tão pesado que nem eles conseguiam carregar. E a lei e a cruz, Jesus falou, vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Na época que amansava boi, que meu pai amansava, era canga. O jugo, Jesus falou, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me acompanha. Porque quem perder a sua vida, acha-la. Quem ganhar a sua vida, perderá. O que vale o homem ganhar tudo nessa vida e perder a eterna? E é Jesus que põe a cruz, como a do apóstolo Paulo, que foi o espinho. Ele é que põe a cruz, é ele que salva, é ele que ensina a guardar a lei, é por causa dele que nós guardamos a lei pecando acidental, não habitual, já conhecendo. E para quem conhece
que o sábado a lei precisa guardar, Deus não ouve oração. Provérbios 28, 19. Aquele que desvia o ouvido de ouvir a lei, até sua oração é abominável. Agora, vocês querem ver como Deus já derramando seu furor? Ezequiel 22, 26 fala: os seus sacerdotes contaminam o meu santuário, faz do santo profano, faz do limpo o imundo, fala do certo errado e do errado certo, e dos meus sábados escondem os teus olhos. Por isso sou profanado do meio de vós, por isso mesmo derramarei o meu furor. Tem um vulcão nos Estados Unidos que, se ele explodir, acaba com o país. Deus está mandando pessoas sair das cidade grande para as roças, para depois ir para as rochas. Está desobedecendo a Deus. Só vai livrar os que não podem. Agora, os que podem, o último jeito, entregar a vida, porque senão, se trair Cristo como Judas, na hora Jesus mata 2 vezes e queima com fogo 2 vezes. Porque a Bíblia diz, Jesus falou, o que será daqueles que duvidar das palavras dele? Jesus falou para os discípulos: felizes são vocês que não duvidam de mim. E a Bíblia diz que o que será daquele que cair na mão de um Deus irado? É por isso que Jesus não ainda veio, que ele quer salvar todo mundo. O domingo de Roma, Novo Testamento também, Satanás o dragão, a besta Roma e o representante do Espírito Santo, o Papa, que tem salvação para todos. Porque ele é o Vicarius Vilis Dei, da 666. Vicarius, se soma o V da 5, 1, os dois 1 da 7 e o C da 100, 107 com o U 112. Aí, Filis Dei, 51. Aí você põe no meio. Abaixo você põe 502, que D é 502, I é 502. Aí você soma, dá 666. E João Paulo II escreveu uma carta 1998, Dies Domini. A iminência do terceiro milênio nos convidará a refletir com maior ípsimo do verdadeiro sentido do domingo. Doravante. Isto será uma característica que seguirão os cristãos no terceiro milênio, a celebração do domingo como elemento qualificante e da verdadeira identidade cristã. E será celebrado a celebração do domingo como elemento qualificante do verdadeiro cristão. É necessário que todos os cristãos se esforcem, agora que está no Brasil domingo, para que esse dia seja santificado por todos os crentes. Certo? Por isso que tirou Maria e colocou Jesus. Mas Apocalipse 1, de 1 a 3, bem-aventurado aquele que lê, que prega, que ouve, que pratica as palavras dessa profecia, porque o fim está próximo. Não adianta você pregar e você não viver. Cadê o batismo das águas que Jesus batizou com nós para nos dar um exemplo? Cadê os mandamentos, incluindo o sábado? Fala o sábado da terra, porque Satanás mente, mas está o domingo. Cadê a salvação única e exclusivamente pela graça? Os 66 livros da Bíblia, antes da fundação do mundo. E lá no sábado já teve a salvação. E Jesus também em Gênesis 18:1. Vamos a Gênesis 18:1. Jesus na criação. Gênesis 18:1. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais diante
estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, e levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra e disse: meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos. Então Jesus também era a salvação, estava no sábado lá, certo? Para não ficar nenhuma dúvida. Porque não pensa Satanás e Roma e os que conhecem que é só assim não, que não é não. Lá teve um Adão, mas aqui tem Adões. Assim como a igreja profética tem Ellen White, eu também sou profeta. Não sei se representa Moisés. Isso aí não me interessa. O Pedro é seu, tá salvo, e quem querer ir para o céu, eu fazer minha parte. Certo? Agora, olha o que Mateus 15:13 Jesus falou. Toda plantinha que tiver nesse livro, que meu pai não plantou, será jogada fora. O título da mensagem é A Besta, o Caminho Largo e o Remanescente, a Laodiceia, ou pode pôr Adventista, pode pôr Roma e a Igreja Adventista, e o Remanescente. E Apocalipse 12:17, os que tiver preparado vivo, irou o dragão contra a mulher que é a igreja, e foi fazer guerra com os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Cristo, e pôs-se em pé sobre a areia do mar. Atos 16:13, sábado, o apóstolo Paulo, Romanos 2:12, muitos que sem lei pecaram, sem lei pereceram, nós que com a lei pecaram, com a lei somos julgados. Salmo 19:10, o juízo de Deus pros dele é como ouro puro, mais que o ouro puro no fogo, rebatido do Espírito Santo, e mais doce que o favo de mel, que a árvore da vida tem 12 sabores, e a eternidade, só a vida que não tem fim, o reino eterno, também é mais doce. Nós já tá para chegar lá. Tchau para vocês, e essa mensagem tá na internet e nas cidades. Pega, prepara de noite e de dia sem fazer economia, que você deixar de fazer alguma coisa para Deus e para o seu próximo agora, você corre o risco de não passar pelas pragas, a ira de Deus. Tchau, eu oro para vocês, e nós ora para mim, e nós ora para todos.